Anteriormente, após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o aluno de ensino médio Peter Parker desenvolve incríveis poderes aracnídeos, super força, agilidade, um sexto sentido que o alerta do perigo e a incrível habilidade de grudar pelas paredes. Quando um ladrão mata seu amado tio Ben, o jovem resolve usar seus dons para salvar aqueles que ama. E com isso ele acaba aprendendo uma grande lição: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso faz com que ele se torne o Ultimate Homem-Aranha. Depois dos eventos do último arco, se tu não assistiu, clica no cardzinho aqui em cima, mas basicamente, o Peter foi jogado na ilha de Krakoa, junto dos X-Men, para participar do programa de TV do Deadpool, e depois disso, ele foi mordido por um vampiro, e isso deixou ele traumatizado, com o fato de que ele poderia ter morrido. Esse pânico causado pela mordida fez ele se reaproximar da Mary Jane, com quem ele não estava falando direito desde o último arco lá, que eu não lembro qual era exatamente, se eu não me engano é no arco do Doente Macabro, que eles terminam. Beleza, desse arco em diante, eles não estavam se falando direito. Então, esse trauma trazido pela quase morte do Peter fez ele se reaproximar dela, o que fez a Kitty Pryde não gostar nem um pouco, porque, pô, a Kitty é namorada do Peter, a Kitty tá isolada na mansão Xavier enquanto essa situação do Deadpool não for resolvida. Então, o Peter, ao invés de ligar pra namorada dele, ele recorre a ex. Isso é problemático, na visão da Kitty, certo? Ela ignora completamente o contexto do Peter conhecer a Mary Jane desde sempre, deles serem melhores amigos apesar de terem terminado, etc. O Peter não pode, de forma alguma, cortar a Mary Jane da vida dele como se ela nunca tivesse existido. A Kitty não deixa de estar certo, porque no fundo o Peter ainda ama ela, né? Mas, ainda assim, é meio problemático o ciúme que ela sente. Porque é um negócio muito insano, ela fica muito agressiva. E de certa forma, é essa reação exagerada dela que faz eles terminarem. Ou melhor, que empurra o Peter de volta pra Mary Jane. Mas eu vou chegar nisso lá no final. O Peter tá meio amuado, ele tá meio perdido com toda essa situação do Morbius. Então a Mary Jane chama ele pra sair. Bora no shopping, bora trocar uma ideia. A gente conversa sobre como a gente tá enquanto amigos. É uma proposta interessante, é uma proposta maneira. É só resolver a nossa amizade, ver o que nós somos. O Peter aceita, eles vão no shopping, ele fala sobre a Kitty, a Mary Jane fala sobre o Mark Rexton, que é o cara que ela saiu, e aí eles começam, quando eles estão começando a falar ali sobre sentimentos, o shopping é atacado. A Mary Jane vai embora, o Peter pega e veste o traje dele de Homem-Aranha, e aí ele vai lutar contra o vilão da semana. Só que tem um porém. O vilão da semana não fala absolutamente nada com nada. Na verdade tem um easter eggzinho interessante nesse nada com nada que ele fala. Mas a questão é que enquanto o Peter tá enfrentando ele e protegendo os policiais que estão sendo atacados, ele acaba quebrando a máscara do Escorpião e descobre que na verdade o Escorpião nada mais é do que ele mesmo. As falas nada com nada do Escorpião são remetentes a Ultimate Spider-Man número 3. É uma fala que o narrador da luta fala pro Peter. Tipo, homem misterioso, você poderia revelar sua identidade para nós? O Peter olha para aquilo, ele vê a polícia atacando, ele, cara, só tem uma forma de resolver esse problema. Ele recolhe o Escorpião e vai pro edifício Baxter. Por quê? Porque o Baxter tem a melhor tecnologia? Também, mas tem outro fator. Ele confia muito mais no Quarteto Fantástico do que ele confia no Nick Fury. Ele já passou por situações suficientes com o Nick Fury para saber que o Nick não é confiável. Então ele vai até o edifício Baxter e pede um favor pro Reed. Cara, pelo amor de Deus, quem é este maluco? Quem que é esse cara? Eu preciso saber. A Susan faz uma análise interessante sobre o fato da cauda do Escorpião estar ligada à coluna cervical daquele clone. E aí o Reed faz a análise. Combinação genética similar 94, tantos % a Peter Parker. Só que aí que tá. Como que pode supostamente uma pessoa original ter 94% de combinação genética consigo mesmo? E aí o Reed fica se perguntando isso, tipo, porra, tem alguma coisa errada aqui. O Peter revela a identidade dele e fala, é porque eu sou o Peter Parker verdadeiro. Então, se eu sou verdadeiro, quem que é esse cara? É um clone? Fizeram um clone de mim? Aí ele começa a ficar mais angustiado, tipo, peraí, mas o governo tá trabalhando com clonagem? Você sabe se o Nick Fury tá trabalhando com clonagem? Aí o Reed, só um minuto, eu posso descobrir. Ele vai falar com o Fury e faz as perguntas que são importantes, né? Tipo, ô Fury, bateu uma ideia aqui, tava cagando aqui e pensei, clonagem,
Tu sabe alguém que tá trabalhando com isso? O Fury, eu não quero saber da tua vida íntima, cara. Se tu caga, deixa de cagar, não é comigo. Não tem ninguém trabalhando com clonagem. Nem a CIA, nem o FBI, nem a SHIELD, ninguém. Tá fora dos limites. Só que isso não é suficiente pro Peter, né? Ele continua agoniado e tal, ele tem uma crise de pânico, ele mete caô. Gente, a minha tia tá chamando, eu tenho que voltar pra casa, foi mal. E ele sai correndo. Nesse meio tempo em que o Peter tá desesperado pra chegar em casa, porque ele teve essa crise de pânico, a Mary Jane chegou em casa do shopping, falou pra mãe dela, pô mãe, nem te conto, tava tendo caô lá no shopping e tal, os caras saindo na porrada, mó loucura, enfim, vou tomar banho aí, vou estudar, falou. Ela desaparece. A mãe dela vai chamar ela pra jantar, quando chega, cadê a Mary Jane? Sumiu. E tem umas marquinhas de pé na janela. O que será que aconteceu? Mary Jane foi sequestrada. Quando o Peter chega em casa, a May já pergunta pra ele, cadê a Mary Jane? Ele, eu tava com ela no shopping e tal, mas ela veio pra casa antes e eu fui no Clarim, porque... porque ela desapareceu. Ele, não, peraí, como é? Hã? Ela desapareceu, ele vai lá na casa dela, então, senhora Watson, cadê a Mary Jane? Não, a Mary Jane sumiu, ele vai lá no quarto, dá uma olhada, olha as coisas dela. Talvez ela esteja no último lugar, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês lembram, na verdade. Não é a primeira vez que a Mary Jane foge de casa. Então o Peter vai procurar ela no último lugar que ele viu, que é na fábrica abandonada. Chegando lá, o Peter encontra a Mary Jane? Não, muito pior. Ele é atacado por uma mulher-aranha. O Peter tá tão frustrado que ele não consegue nem prestar atenção no que tá rolando direito, ele só tenta atacar a mulher-aranha a todo custo, e a mulher-aranha só esquiva, ataca a teia e ele... é isso. Ele é derrotado, entre aspas, fica algumas horas desacordado e a Mulher-Aranha foge. Quando ele acorda, ele sai da fábrica, né? Ele fica olhando assim, tipo... pô, e agora? Onde é que a Mary Jane tá? Ele vê um vulto entrando na antiga casa dele. Esse vulto, logo depois ele descobriria, na verdade é a Gwen Stacy. Ou seja, no intervalo de um dia, o cara foi atacado por um clone, a ex-namorada dele desapareceu, e a amiga que morava na casa dele reapareceu misteriosamente depois de ter sido morta brutalmente no quintal de casa, como vocês viram na saga do Carnificina. Ok, tem uma coisa muito esquisita acontecendo aqui. Quando o Peter tá falando com a Gwen, a tia May aparece. E a May fica em choque, só que de um choque meio... cara, trauma é uma coisa que não se discute, certo? Então, tipo, cada um tem uma reação diferente. A reação da May é simplesmente ficar séria, sentar na cadeira da cozinha e falar pro Peter: que porra tá acontecendo na minha casa? O Peter pensa, pô, Mary Jane desapareceu, a Gwen voltou, e a tia May tá irritada. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço pra que essa mulher se acalme? Ele tem, então, a ideia mais estúpida de toda a carreira dele. Já sei, vou contar pra tia May que eu sou o Homem-Aranha. O Peter vai, conta pra ela, tia, então, essa aranha fez com que eu me tornasse o Homem-Aranha. E assim, por conta dessa situação, a Gwen acabou morta, mas de alguma forma ela tá aqui, ela tá bem, certo? Tá tudo incrível, tá tudo indo às mil maravilhas. Se duvidar é por isso que a Mary Jane desapareceu, mas não se preocupa que eu vou resgatar ela. A tia May, na reação mais contida dela, simplesmente fala: sai da minha casa. Eu não te quero mais aqui. Eu gastei a minha vida adulta inteira cuidando de você e tudo que você fez foi trazer mentiras pra dentro da minha casa. Sai da minha casa, você não é meu filho, eu não te amo. Quando o Peter tá processando o choque, assim, de tipo... o que eu fiz de errado? O pai dele aparece. E é aí, meus amigos... é aí, nesse exato momento em que o Richard Parker aparece, que tudo vai pro caralho. Porque a saga do clone, ela tem esse quesito peculiar que é machucar Peter Parker, certo? Em nenhum momento esses clones são feitos, em qualquer saga que seja, com o intuito de simplesmente, olha gente, avanço genético. Não, porra nenhuma. A ideia da saga inteira é atacar o Peter. É fazer com que o Peter Parker sofra. E nada pior do que simplesmente trazer velhos fantasmas do passado. Seja um clone do próprio Peter, seja a Gwen Stacy que voltou do inferno, seja o próprio pai do Peter que reapareceu. As coisas vão escalando numa forma muito absurda, até chegar num ponto em que o Peter vai ficar no limite de querer morrer. Porque é assim que funcionam as coisas no Universo Ultimate.
O Richard chega cantando bola, assim, cantando toda uma pompa, tipo, tá tudo certo, pô, e daí, só desapareci 10 anos, nada demais. Esse caô aí de que eu morri, coisa de maluco. Ele começa a contar meio vagamente o que aconteceu de fato com ele. Ele fala pro Peter, então, eu tava envolvido com o desenvolvimento de um traje que prometia curar todas as doenças. E aí o Peter, eu sei, eu li tua pesquisa e tal, pô, muito bacana. Mas e aí, por que tu sumiu? Ele, calma lá, campeão, calma lá que eu já chego. Aí ele começa, então, né, a minha pesquisa foi descontinuada porque eu não queria dar fins bélicos pra ela. O Ed Brock Sr. concordou em assinar um acordo com a Hammer International pra gente poder fazer o projeto e tal. Eu fiquei meio na dúvida se eu ia ou não e tal. E o Peter, beleza, porra, mas cadê? Por que tu não voltou? Ele, calma, garotão, calma. Então, acontece que no dia que a gente ia viajar pra assinar o acordo, eu decidi de última hora que eu não ia. Eu estava mal. Depois de todo aquele avanço, o meu trabalho não poderia ser continuado. Eu não poderia ver o meu sonho ser transformado em uma arma. Então eu não embarquei no avião. E a sua mãe estava tão frustrada comigo que eu tenho certeza, se não fosse a queda do avião, nós teríamos nos divorciado. E o Peter, joia, amigão, joia. Mas e a porra do motivo de você ter desaparecido da minha vida? O dia que você supostamente morreu foi 10 anos atrás. E esses 10 anos, cadê, hein? Cadê? Ele, calma, garoto, calma, eu estou contando a minha história. Acontece que depois que eu voltei do avião, depois que eu fiquei sabendo que o avião caiu, eu fui procurar você, mas você estava tão feliz, eu não sabia como voltar para sua vida. Até que misteriosamente o agente da CIA me impediu de falar com você e me colocou num projeto ultra secreto. Eu passei os próximos 10 anos desenvolvendo pesquisas para a CIA. E a CIA estava desenvolvendo uma pesquisa envolvendo o traje, porque Nick Fury era um grande criminoso, canalha, patife, caolho, maldito, careca, miserável, que não poderia colocar as mãos no traje. Portanto, eu passei os próximos 10 anos trabalhando na pesquisa da CIA, e essa pesquisa me fez ficar longe de você, até um belo dia em que eu consegui dar uma escapada e falar com a May. E aí isso meio que explica por que a May tá esquisita. Ela já sabia que o Richard estava vivo. Então ela queria evitar esse encontro. Só que como o Peter pegou e jogou tudo ao vento, tipo, eu sou Homem-Aranha, foda-se, é isso aí. Ela pensou, tá, beleza, então tu e teu pai se merecem, vaza da minha casa, sai da minha vida. Só que aí qual é o lance? O Richard, ele tá contando, né, a história dele e tal, sobre como o Nick Fury é malvado e etc, etc, quando do nada eles escutam um barulhão no lado de fora da casa. Acontece que nesse meio tempo, né, da Mary Jane ter desaparecido, o Peter ter lutado com a Mulher-Aranha, aguenta viva, ele falado com o pai dele, o Reed Richards precisou chamar o Nick Fury no edifício Baxter pra ver o clone, porque ele queria entender, tipo assim, cara, se vocês não estão trabalhando com clone, que porra é essa daqui? Que diabo é esse daqui que vocês estão fazendo? Então, o Fury toma a melhor decisão possível, que é convocar um exército de esmaga-aranhas para a porta da casa do Peter, exigindo que todo mundo saísse de mãos erguidas. A Gwen vira o carnificina, vai sair na porrada com todo mundo lá fora, a Tia May tem um treco, Richard Parker não sabe o que fazer, e o Peter vai lá tentar bater boca com o Fury. Tá todo mundo caindo de pau, chega o Quarteto Fantástico para ajudar. Por sorte, né, todo mundo do quarteto, quer dizer, todo mundo não, a Susan, ela é médica, ela tem, ou melhor, acho que ela é bióloga, mas ela tem conhecimento em medicina, e ela consegue fazer primeiros socorros na May e levar ela pra um hospital. E o Peter fica tentando sair na porrada com o Fury. Tipo, Fury, que desgraça é essa? O que tu tá fazendo na minha vida? Tu mente pra mim, eu peço ajuda e a primeira coisa que tu faz é aparecer com um exército na porta da minha casa? Tá doido? Tá maluco? Tu é retardado? Tu é biruta? A situação vai degringolando do jeito mais bizarro possível, até que o Peter resolve se entregar. Desde que todo mundo fique em segurança, desde que ninguém se machuque, desde que a Gwen consiga ajuda. E o Peter se entrega, né? Permite ser algemado, a Mulher-Aranha aparece, cata o Peter e vai embora. E ela leva o Peter porque ela fala que ela sabe onde a Mary Jane pode estar. Voltando um pouquinho, porque essa história tem vários... Eu tenho um problema muito grande de separar linearidade, certo? Isso é coisa... Acho que vocês já repararam, em boa parte das minhas reviews, que eu sempre separo a linha cronológica dos eventos. Apesar de eles estarem correndo em paralelo, eu sempre conto o evento 1, depois o evento 2. E aqui não é diferente. Beleza, né? A Mulher-Aranha falou que vai levar o Peter onde a Mary Jane tá, e o lance é, aonde a Mary Jane tá? Um dos clones levou a Mary Jane pra um lugar muito específico, né? Um lugar
que não tem nada a ver com Homem-Aranha, que não tem nada a ver com clonagem, nem com todos os heróis, todos os vilões do universo Ultimate. Ele levou simplesmente ela pra Oscorp, onde ele poderia refazer o experimento Oz, na Mary Jane. Eu não sei exatamente em que época esse clone, que obviamente é o Kaine, foi feito, mas ele ficou com uma obsessão muito grande de proteger a Mary Jane, o que dá a entender que ele teria sido feito mais ou menos em torno da época do Duende Macabro. O lance é, ele tá com essa fixação de que ele vai consertar a Mary Jane, ele precisa curar ela a todo custo. Então ele prepara todo o cenário para refazer o experimento Oz com ela, para que ela consiga se proteger sozinha. Mas enquanto isso aparece um outro clone para tentar impedir o Kaine, só que ele falha miseravelmente. E ele transforma ela num lobo gigante. Ela vira esse troço que vocês estão vendo aí na tela. E tipo, pra ele é joia conseguir curar a Mary Jane, rapaziada. Ela já era perfeita, mas ele curou ela. Olha que legal. Enquanto o Peter e a Mulher-Aranha estão chegando lá na Oscorp, a Mulher-Aranha revela que na verdade ela é a Jessica Drew. Ou melhor, um clone feminino do Peter Parker. E aí ela vai contar toda a história dela. Ela foi feita graças ao material genético do Peter, que ficou com o Dr. Connors. E quando o Connors foi preso, esse material passou pro Ben Reilly. E o Ben Reilly, para não ser preso, né, por crimes contra a humanidade, ele aceitou um acordo onde ele trabalharia pro FBI. O lance é, esse trabalho passou por 5 estágios, sendo o estágio de clonagem mais avançado a Jessica Drew, que é um clone perfeito do Peter. Só que, né, com um grauzinho de manipulação genética para sair uma menina. A Jessica vai falando, né, todos esses eventos pro Peter. E o que acontece? No dia em que ela finalmente ia perder as memórias de Peter e virar só a Jessica Drew, graças a Cassandra Webb, que nesse universo é só uma psicóloga, não a Madame Teia, a Cassandra é atacada pelo Carnificina, que no caso é o clone da Gwen, que fugiu e soltou todos os clones. E nessa fuga a gente vê o seguinte, 3 clones do Peter, a Jessica Drew e o Richard Parker. E aí, tipo, todo mundo foge, cada um vai pro seu lado, fica a Jessica e o Richard sem saber o que fazer. E a Jessica, eu tenho que proteger a Mary Jane. Um desses malucos vai atrás dela, eu tenho certeza. Não era pra gente interferir na vida deles, mas eu sei que ele vai atrás, então a gente tem que fazer alguma coisa. Enquanto rola tudo isso, o Peter e a Jessica chegam na Oscorp a tempo de impedir o Kaine de concluir o plano dele. Quando a Mary Jane vê o Peter, ela se acalma e aí acaba que o efeito do Oz passa e ela volta ao normal. Ok, tá todo mundo reunido ali e aí o Peter, cara, quem que é o responsável por essa merda? Por que tem tanto clone meu por aí? Tem o homem, né, vem a lenda, a máquina, falando, quem você acha que forneceu Oz pro Kaine? É ele, o nosso queridíssimo Dr. Miles Warren. Não, Deus me livre. É o nosso queridíssimo Dr. Otto Octavius. Pois é, a grande mente por trás da saga do Clone Ultimate é o Otto, que nesse universo, além de cientista químico, né, ele também é geneticista. Então, ele é capaz de fazer os clones. E aí ele vai falando e o Reed, tipo, conta mais, irmão, conta mais. Eu quero saber qual que é o lance aí dos clones, hein? Conta aí pra mim, por favor. E o Otto falando, não, então, porque, né, a gente conseguiu quebrar o código da genética humana, a gente conseguiu replicar clones, mas não é nada pessoal, Peter. Nada pessoal. Toda a tua privacidade foi invadida, você como indivíduo não existe, você é simplesmente um produto a ser comercializado, mas não é nada pessoal. Pelo fato de tu me chamar de Dr. Octopus, só porque eu tinha 4 braços extras, seu babaca. Enquanto o Otto vai explicando, né, sobre como ele conseguiu esse grande feito, fazendo acordos com o governo, porque tudo que ele queria era voltar pro trabalho dele, ao invés de ser um monstro, a gente tem um paralelo da Susan no hospital com o Richard Parker. Acontece que o Richard Parker não era o Richard Parker. Ele era um clone com 99 ponto tantos % de compatibilidade com o Peter. Nada mais era do que um clone do Peter com memórias implantadas para acreditar ser o Richard Parker. O Otto é cruel nesse nível. Ele consegue ser pior do que o Miles Warren nesse sentido. Porque, bora lá. Agora, eu acho que cabe aqui a análise, né? A saga do clone original vem de um sentimento de vingança do Dr. Warren, que era um velho pedofilos, que tinha apreço sexual pela sua querida estudante Gwen Stacy. Ao descobrir que não só o babaca do Peter Parker namorava com ela, como também que ele era o Homem-Aranha e ainda por cima ele deixou ela morrer, ele resolve fazer um clone, considerando o material genético que ele tinha coletado em aula,
tanto do Peter quanto da Gwen, e manda esse clone pra casa do Peter pra torturar ele psicologicamente, só pra no final, aqui ó, tem outro Homem-Aranha, qual dos dois é o verdadeiro, sai na porrada aí. Não é algo tão profundo, beleza, é a namorada do cara, tem toda aquela questão de, ai meu Deus, mas a Gwen morreu. Beleza, eu entendo isso, mas eu não acho que isso é tão pesado quanto tu querer transformar a vida de uma pessoa inteira em um produto. O Otto foi além. Ele não só clonou a namorada do maluco, ele clonou a Gwen. Ela morreu e ele trouxe ela de volta só pra atormentar o Peter. Não só isso, ele ainda fez outros 4 clones do Peter, com manipulação genética absurda. Tem um clone que tem 6 braços, tem outro que tem degeneração celular avançada, tem outro que tem uma porra de uma cauda presa na coluna, e ainda por cima o 4º clone nada mais é do que um clone que foi feito com envelhecimento acelerado para se passar pelo pai do alvo. Tudo isso culminando em uma única noite de pura tragédia na vida do Peter. Entende? Isso é ser cruel. Isso é ser um monstro. E é isso que me deixa puta na saga do Clone Ultimate. Mas ao mesmo tempo é o que me faz gostar. É esse lance do Otto, tipo, nada pessoal. Eu fiz um clone do teu pai. Ou melhor, eu fiz um clone teu pra te acreditar ser teu pai. Eu te transformei em mulher. Eu te transformei num bicho com 6 braços. Eu te transformei num bicho com uma cauda de escorpião pregada na coluna. E eu ainda te transformei num maníaco que ia transformar a tua namorada num bicho. Porque eu posso. Mas isso não é pessoal. Toda essa situação me faz querer gostar mais da saga do Clone Ultimate do que da principal, mas tipo, é fator pessoal, certo? É fator meu. Se tu prefere a saga do Clone original, tranquilo também. A duração das duas é quase a mesma. Aqui tem, a saga do Clone Ultimate tem 8 edições, a saga original tem em torno disso também, eu não sei. Eu vou colocar aí na tela quanto que dura exatamente. Porque tem muito intervalo, tem a primeira aparição do Chacal, aí depois tem o lance do Justiceiro, depois passa várias e várias edições que não tem nada a ver, até lá no final finalmente aparecer o clone da Gwen, e aí sim começar de fato a saga como um todo. Então, né, ela é um pouco mais chatinha de acompanhar. A do Ultimate não, tu só lê as 8 edições direto e já foi. Mas enfim, quando o Peter fica sabendo de tudo isso, ele implora pro Fury um favor. Um único favor. E vai mudar a vida dele, a vida do Otto, a vida do Fury, pra sempre. Me dá só 5 minutinhos solto com esse filho da puta aqui. 5 minutinhos, é tudo que eu te peço. Se tu quiser me levar preso depois, pode dar-lhe, eu não ligo. Eu só preciso de 5 minutinhos pra me acertar com esse pau no cu aqui. Aí o Fury fica pensando naquilo. O Reed, o Johnny e o Coisa já tinham levado a Mary Jane pro Baxter pra tentar consertar ela, né, graças ao Soro Oz, porque o pai do Johnny tinha uma parte da pesquisa já voltada pra análise desse soro que o Norman descobriu. E aí fica o Peter, a Jessica Drew, um outro clone lá, o Kenny já tava morto a essa altura, e todos eles contra o Otto. O Fury olha pra aquilo. O Otto, não, faz alguma coisa, você não pode, não sei o que. Aí o Fury, tu não disse que tu sabia de tudo, que tu tava sob controle? Então controla a situação. Bora todo mundo lá pra fora, cerquem um perímetro ao redor do galpão, deixa a rapaziada conversar. No que fecha a porta, o pau começa a torar. O Peter, a Jessica Drew, o outro clone do Peter vão pra cima, o outro clone acaba morto, e eles descobrem o pior. A verdade é que o Otto ele é simplesmente um grau baixo de Magneto. Ele controla o metal ao redor dos braços, não os braços em si. Mas ele prefere os braços pela praticidade do movimento, né? Enfim, é uma desculpa meio vagabunda pra ele não ser tão foda quanto o Magneto. Ele começa a lutar com todo mundo e tal, e aí o Peter e a Jessica tão quietos, né? Os dois estão calados, e o Otto fica lá, você não vai falar nada? Eu destruí a sua vida, eu estraguei toda a sua vida, você não vale nada mais, você é apenas um produto a ser comercializado e você não vai falar nada? Você tá com medo, não é? Você deve estar sofrendo muito com isso. E a Jessica Drew, ele não tá com medo. Ele tá calado, você sabe que ele tá sério. E o Peter esquiva, e ele e a Jessica Drew descem o cacete no Otto. Nisso chega um agente do FBI, que era o cara que tava contratando o Otto. Cadê? Você viu o Otto? O Otto Octavius, eu estou procurando o Dr. Otto Octavius, não sei o quê. E aí o Fury manda peraí, Otto Octavius, aquele cara do cabelinho de cuia, que tinha 4 braços mecânicos, que é um criminoso procurado, que tava trabalhando com experimentação ilegal envolvendo clonagem quando foi estritamente proibido de fazer isso? Vi não. O cara, não, você não pode, Fury, você está se metendo em atividades do governo, você não pode interferir, ele está fazendo um trabalho muito delicado para o governo americano e tal. Aí vem o Peter do galpão com o Otto todo estourado, tá aqui o desgraçado que tu queria, toma aí, leva esse merda.
O cara, você não pode fazer isso, não sei o que. O Peter, eu não posso. O cara me clona, o cara me comercializa, mas eu não posso ficar puto. O Johnny aparece e fala pro Peter, então, seguinte, tua mina tá curada, beleza, bora lá ver ela. Nesse meio tempo que o Peter, a Jessica e o Otto estavam brigando, o Reed conseguiu a solução pro Oz. E eles quase perderam tudo, né? Porque a Mary Jane virou um monstro de novo, começou a atacar geral. Só que, pra sorte deles, o clone do Peter tava lá no laboratório. Então ela vê o rosto do Peter e ela se acalma de novo. Mas eles conseguem curar ela definitivamente. Quando o Peter chega lá, o Reed fala, então, ela tá 100% curada do soro Oz, e aí... Agora que a gente resolveu essa situação, eu tenho uma proposta pra te fazer, mas só se tu quiser. A gente tem como fazer tu deixar de ser o Homem-Aranha pra sempre. Como eles decodificaram completamente o soro Oz, o Peter tem chance de ser só um cara normal, beleza? Mas não é o que acontece. O Peter percebe, toda a Mary Jane só se meteu nessa merda porque eu sou o Homem-Aranha. Porque eu não estava lá pra proteger ela. Então, o meu propósito de vida é proteger essa mulher. Eu não posso ficar longe dela. Então ele basicamente confirma que ele quer voltar, deixa ela na expectativa, e aí o Johnny leva ele pro hospital pra ver a Tia May. Enquanto tudo isso tá rolando, tem também o lance da Kitty querer se meter, porque a Kitty fica agoniada vendo que Forest Hills foi cercada por agentes da SHIELD, não pode nem gravar a situação, mas todo mundo sabe que tá tendo uma operação de risco ali na região, e a Kitty olha, o Peter tá com problema. Ô professor, a gente tem que reunir os X-Men, a gente tem que ajudar esse menino, meu namorado tá em perigo e tal. E aí o Charles, a gente não pode interferir, porque é a situação dele. E a Kitty, beleza, né? Mas toda vez que a tua mulher tá em perigo, bota 15 nego na nave e todo mundo vai embora. Mas no meu caso, ninguém pode ajudar, né? Chega lá, eles não podem atuar, e eles vão pro hospital, onde a Tia May tá internada. Chegando lá, a gente tem a junção das duas linhas do tempo, né? Onde o Peter chega no hospital e ele tá falando com a May, né? Ele tá triste, tipo, poxa... Eu fiz tudo o que eu podia pra agradar a senhora. Eu faço o que eu faço por causa do tio Ben, por causa do que eu perdi, por causa de tudo que aconteceu na vida. A senhora é a pessoa mais preciosa que eu tenho na minha vida inteira, então a senhora falar que não é minha mãe é de uma maldade extrema, porque eu definitivamente vejo a senhora como mãe. A senhora pode não me ver como filho, mas eu te vejo como mãe. Você é todo referencial que eu tenho, se você morrer eu não sei o que eu faço. E aí entra o Fury na sala. O Fury, nesse ponto, já tinha pego um feedback da Mary Jane, porque ele foi atrás do Peter no edifício Baxter. Quando ele chega lá, a Mary Jane fala pra ele, o Peter nunca vai admitir isso, mas ele te vê como uma figura paterna. Você é tudo que ele quer ser quando ele crescer. Ele quer fazer parte da sua equipe de super-heróis. É o sonho dele. O Fury fica com essa mensagem na cabeça, e quando ele chega no hospital ele fala pro Peter, olha, quando eu criei os Esmaga-Aranhas, não foi pra te deter porque eu te odeio. Eu fiz eles porque na sua idade, considerando o tanto de merda que você passou, era praticamente impossível você não virar um super vilão. O Peter, pois é, né? Parabéns pela descoberta. Ele, não, calma. Você me provou isso hoje. Não tem chance de você simplesmente surtar e resolver destruir todo mundo. Eu sei que você é um grande herói, você vai ser um dos maiores um dia. Isso se você não fizer merda até os 18. Até lá, boa sorte. Eu vou estar te esperando na minha equipe. O Peter fica tipo, uau, o Nick Fury gosta de mim, rapaziada. Legal. Bem na hora da Tia May acordar e falar com ele, ele tipo, tia, tá tudo bem, não sei o que e tal. E a May, tipo... aquele traje é ridículo, ele né? Ai, cara, é bonitinho esse reencontro dele com a May, porque... tu vê que realmente foi uma crise de pânico que ela teve. Ela não queria falar metade do que ela falou pro Peter. Ela simplesmente estava em pânico e ela não sabia descontar. Então, em crise de estresse, crise de pânico, tu desconta e fala as piores coisas possíveis. Nisso, a Kitty já estava querendo que a May apagasse, que o Xavier apagasse a mente da May, porque viu que a May sabia que ele era um Homem-Aranha. E ela tipo, não, a tia dele não pode descobrir, não desse jeito, não sei o que, meu Deus, Xavier, apaga, véia. E o Xavier, Kitty, a gente não se mete na vida dos outros, que isso? A gente não pode fazer isso. Ela descobriu a informação. O que ela vai fazer com isso não é da nossa conta. Não, mas ela não pode, não sei o que. O Peter tinha que estar mais preparado. E o Xavier, olha, observa o que está acontecendo. E aí é quando rola esse momento, né, da reconciliação dos dois e tal. E aí a Kitty fica puta e vai embora. E a Jean, tipo, professor, mas, pois é, parece que o senhor estava certo. Ele, pois é, às vezes acontece. Às vezes eu sei o que eu tô falando. Depois de todo esse caô, todo esse rolo, o bairro que tinha sido evacuado para poder os Esmaga-Aranhas pegarem o Peter e a família dele,
a SHIELD emite uma nota falando, tipo assim, olha, então, a gente teve uma missão perigosa aqui envolvendo um mutante descontrolado, a gente precisou isolar a área e a gente queria deixar claro aqui o enorme apreço que a gente tem pelos esforços do Homem-Aranha em resolver toda essa situação, beleza? O Homem-Aranha é um dos maiores heróis que nós temos hoje em dia e a gente apreciaria se vocês parassem de hostilizar ele. Nesse meio tempo, a Mary Jane volta pra mãe dela, né, e a mãe dela, tipo, onde é que tu tava e tal, o que aconteceu? Como sempre, a coisa mais fácil de se fazer, bota a culpa no Norman Osborn. A SHIELD fala pra mãe dela, tipo, então, o Norman Osborn sequestrou sua filha no meio do caos e tal, e a gente deu um jeito de reencontrar ela. O Norman tá preso mesmo, ele vai falar pra alguém que não foi ele? Não vai. Até porque o Norman é doido, quem vai acreditar na palavra dele? Então, rapaziada, enquanto eu tava editando, acabou que eu me toquei de uma coisa, eu esqueci de falar do destino dos clones. A Jessica Drew, ela sobrevive a todo esse processo e ela vai conversar com o Peter sobre ela achar o próprio caminho, né? Já que ela não é exatamente uma pessoa, ela acabou de começar a existir, ainda tem muita coisa que ela tem que descobrir, não como Peter Parker, mas como Jessica Drew, então tem todo um novo universo que ela tem que explorar. Por conta disso, ela não vai poder ficar perto do Peter, ela também não vai procurar o Nick Fury, né? Ela vai descobrir o caminho dela. Mas não se preocupem que ela vai voltar, em vários outros arcos ela fica aparecendo. Não necessariamente no título principal do Ultimate, mas em alguns outros títulos de outros mega eventos do universo Ultimate, que acabam envolvendo todos os outros heróis. Tem também um rolê em que o Tocha Humana chama ela pra sair, o que é engraçado pra caramba, porque ele tava lá na hora que o Octopus fala que a Jessica é um clone feminino do Peter. Mas ele aparentemente esqueceu isso e acabou chamando ela pra sair mesmo assim. É bizarro, é engraçado, mas é bizarro. E aí, ok, né? O Peter se acerta com a Jessica e ela tem um final, basicamente, que era o que deveria ter acontecido com Ben Reilly. Que é basicamente ela seguir o rumo dela e o Peter seguir o rumo dele. Né? É isso. E quanto aos outros clones que sobreviveram, que no caso foi a Gwen e o Escorpião, eles agora estão em posse da SHIELD. O Nick Fury tá fazendo o possível pra analisar o que rolou com eles e, tipo, tentar entender, tá ligado? Como é que o Otto conseguiu fazer clones nesse nível. Era só isso mesmo, agora bora continuar com o vídeo. Aí, ok, eu sei que depois de tudo isso, o Peter volta pra casa, todo mundo volta pra casa lentamente, só que a casa do Peter tá meio destruída, então ele vai dormir na casa da Mary Jane. E aí, o pior acontece. Quem que tava ali assistindo toda aquela situação? A Kitty. O Peter esqueceu, durante todo esse rolê, que a Kitty existia. E acaba que ele traiu ela na cara dura, porque ele beijou ela lá no edifício Baxter, e agora tá de mãos dadas, falando que nunca vai largar dela, e etc, etc. E ele vai pra casa da Mary Jane dormir. E a Kitty vê tudo aquilo, ela fica devastada. A história acaba com a Mary Jane ainda tendo algumas crises de pânico vendo o Kane em tudo quanto é lugar. Às vezes até o Peter aparece e ela vê o Kane, e aí ela fica assustada. E é aí que acaba a história. E como eu falei, é uma saga muito bacana. Ela deixa uma marca psicológica muito profunda no Peter. Claro que obviamente isso não vai ser tão abordado pra frente, porque o Ultimate ele tende a ser um pouquinho mais superficial nesse sentido. O evento do arco, ele é a parada mais sofrida, mais miserável possível. Mas a longo prazo ela não deixa tantas cicatrizes quanto o original. O original acaba justamente com o Peter. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu já superei a Gwen. Eu acho que tá na hora de eu seguir a minha vida com a Mary Jane. Ele chega, volta lá pro apartamento dela, ela tipo, Peter, mas você não tava esperando a Gwen? Ele... É o seguinte, minha princesa, agora você é minha. Agora nós estamos juntos. Na saga do clone não, na saga do clone é um negócio um pouco mais tímido, um pouco mais contido. Mas também envolve o Peter voltar com a Mary Jane. E assim acaba a história. Eu gosto bastante desse arco, pelos fatores que eu falei, né, da abordagem que eles dão pro Otto, da psicopatia do Otto em querer destruir a vida do Peter da forma mais antiética possível, sem nem relar um dedo no menino. Isso eu acho maravilhoso, quão desgraçado ele consegue ser, sem nem... Tipo, invadir a casa do Peter e bater nele pessoalmente. Só o dano psicológico já foi super efetivo. Então, eu diria que é uma história bem mais pesada que a original. Ela tem um fator maior quando tu para pra analisar os eventos que ocorreram. Desconsiderando, no caso, a original, que é um pouco mais literal no aspecto de sofrimento. Ela é muito mais expositiva e menos reflexiva, né, nesse sentido. Mas enfim, é um bom arco, eu gosto bastante dele. E é isso. O que vocês acham do arco Ultimate Saga do Clone? Comenta aqui embaixo.
Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tem o Seja Membro, onde você pode ganhar benefícios exclusivos, vídeos exclusivos também. Tem uma série de bônus que você ganha, como tá aí na descrição. E tem também o Valeu Demais, onde você me ajuda, né, dando um trocadinho aí pro canal. O canal vai estar um pouco lento ultimamente, porque eu tô fazendo esses vídeos já pré-agendados, certo? Eu já gravei todos eles de uma vez, porque a minha faculdade vai voltar com tudo e eu não vou ter tempo de gravar todos eles. Então eu tô antecipando o conteúdo e deixando eles já pré-gravados pra quando... Enquanto estiver rolando o meu semestre, os vídeos vão estar saindo normalmente, certo? Isso se chama planejamento. Por conta disso, algumas solicitações que vocês forem fazendo, alguns pedidos, não vão estar sendo atendidos, mas eu vou, na medida do possível, estar trazendo review que eu sei que vai ser pertinente, que eu sei que vocês vão querer, beleza? Quantas outras coisas que forem mais recentes, tipo, por exemplo, Marvel's Spider-Man 2, não vai rolar, eu não tenho PS5. A não ser que você queira contribuir com o Valeu Demais ou com o Seja Membro, eu não vou ter eu vou continuar sem ter um PS5, certo? Então, eu posso estar fazendo uma análise aqui e ali, posso estar fazendo uma review, né? Review é o que vai ter de sobra, vídeo de tier list também, porque eu gosto bastante, alguns vídeos de crítica, certo? E algumas vezes interações em live, quando eu tiver com tempo livre. Mas no resto, os vídeos são todos pré-agendados, eles são todos feitos já antecipadamente, então conteúdo novo de fato, vai ter da época em que ele está sendo gravado, beleza? Conto com a compreensão de vocês, conto também com vocês replicando a palavra e compartilhando com os amigos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!